Irmãos, bom dia. Que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. Sei que todos estavam ansiosos pela escola bíblica, né? Depois de um feriado, aqueles que estiveram no retiro foram edificados pelas ministrações ali, pelo momento de comunhão com os irmãos. E o Senhor nos permite mais um momento para juntos meditar na sua palavra. Nós estamos estudando o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da matéria da providência de Deus, né? Aí nós já vimos o primeiro artigo deste capítulo. Eles são 7, né? 7 capítulos ou 7 artigos, tá? Que vão falar da providência. O primeiro, nós vimos o que é a providência, né? E como os teólogos Westminster vão descrever, é a maneira muito sábia de Deus de sustentar, dirigir, dispor e governar todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor, tá? Então, os teólogos de Westminster eles dão essa definição para a gente sobre o que é a providência. Deus, ele não só criou todas as coisas, como nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 4, sobre a criação, está sobre a poderosa mão de Deus em trazer à existência todas as coisas, mas Ele também é aquele que sustenta, é aquele que dirige e aquele que governa todas as coisas, inclusive as ações de todas as coisas, né? Desde a maior até a menor. Este é Deus. Nada está além do seu governo e da sua mão. E nós vimos que nem tudo relacionado à nossa vida, relacionado a este mundo, nós encontramos uma explicação, né? Nem tudo é tão claro sobre o agir de Deus, nem tudo está diante dos nossos olhos, mas nós somos levados pela palavra de Deus a confiar que Deus, que está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, nós somos as suas criaturas. Embora também recebemos o entendimento da parte de Deus, recebemos a revelação de Deus, e ela escrita, né, a sua palavra, mas nem tudo Deus deixou muito claro para a sua criação. Então, aquilo que é possível do nosso entendimento, da nossa estrutura, principalmente nesse estado de queda, né, e de restauração que o Senhor está fazendo com o seu povo, mas o quadro é esse: nós somos criaturas caídas. O que está revelado, o que é descrito por Deus o Pai, é para o nosso conhecimento, é para a nossa instrução, é para a nossa edificação, é aquilo que o Senhor vai falar por meio do seu servo Moisés, das coisas encobertas, aquilo que não foi revelado, que permanece oculto dos nossos olhos, né? Que é encoberto para Deus, né? Encoberto a nós, a sua criação. Essas coisas, elas pertencem a Deus, o nosso Senhor. Ele dispõe de tudo isso, não está encoberto a Ele. Ele é quem escreveu, né, a nossa história. E Ele não é como nós, que precisa de uma borracha de vez em quando para corrigir algumas coisas, né? Nossa história está escrita, muito bem escrita, o nosso destino e tudo mais. Mas nem tudo foi revelado a nós, nem tudo foi dito sobre o que fazer. Há questões da parte de Deus que Ele
vai manifestando pouco a pouco, né? Vai desvendando, por assim dizer. As coisas reveladas nos pertencem, o texto vai dizer, a nós e aos nossos filhos, tá? E isso é importante para que a gente tranquilize o nosso coração, em certo sentido. Aquilo que é possível conhecer da parte de Deus e sobre a nossa vida, sobre a história do mundo e o nosso destino, aquilo que é possível conhecer é revelado a nós, pertence ao povo de Deus. Nós temos conhecimento. Quanto mais você se aprofundar nas Escrituras, quanto mais você meditar de dia e de noite, quanto mais você está em oração diante de Deus, mais o Senhor vai tranquilizando o seu coração mediante a tudo o que acontece. As outras coisas, o consolo que a gente tem é que, embora nós não saibamos, Deus sabe, né? Deus conhece. O Salmo 139 descreve Deus nesse sentido, né? Tu me sondas e me conheces, né? E o salmista vai dizer, até mesmo aquilo que ele não tem acesso, Deus é capaz de conhecer, o mais íntimo do nosso ser. E aí nós fomos levados, né, na conclusão da nossa primeira aula, a descansar nessa obra maravilhosa de Deus, principalmente naquela que diz respeito à sua providência. Deus, na sua soberana vontade, mediante os seus decretos, Ele providenciou tudo para que a vontade dele aconteça, para que nós venhamos ter o suficiente para viver neste mundo. Por que nós confiamos nele? Porque ele é sábio, ele não faz nada de maneira tola, né? De maneira sem pensar. Tudo de Deus é perfeito. Nós confiamos nele porque ele é justo, ele não faz nada errado, não há erro da parte de Deus. Nós confiamos nele porque ele é onisciente e imutável, faz tudo conforme a sua vontade. E podemos confiar nessa sabedoria de Deus, na sua justiça e no seu amor, tá? Isso nós vimos no primeiro artigo do capítulo 5. Hoje nós vamos avançar um pouco mais e iremos tratar de mais 2 artigos desse capítulo 5 da confissão, que fala da providência. No primeiro artigo nós vimos o que é providência. Nesse segundo e no terceiro, os teólogos westminster eles vão descrever como que a providência de Deus ela acontece. Como que Deus, já que a providência é a maneira de Deus sustentar, dirigir e governar todas as coisas, então a gente vai, à luz dessa aula, ou desses 2 artigos, entender como Deus governa e sustenta todas as coisas. Como ele faz isso, tá? Os teólogos westminster nesses artigos eles descrevem essas verdades para nós. Vamos ler esses 2 textos aí. Eu vou só ler eles, mas eu vou explicar eles quando chegar a hora de tratarmos dos assuntos, dos tópicos que esses textos vão abordar. Isaías 55, verso 10 e verso 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas para o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Muita gente traduz esse texto falando quando se trata da salvação, né, ou da pregação da palavra, né? A pregação foi feita, aí o pregador aí, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. De alguma forma, Deus vai agir, Deus vai fazer a sua obra. Ela se aplica nesse contexto, nessa área também, mas o Senhor está se referindo aqui, ou consolando por meio do profeta Isaías, o seu povo diante de um cerco, diante de um cenário de
escravidão, né? Ou de levar cativo mais uma vez, para dizer para eles: olha, tudo que eu prometi eu vou cumprir. E para que isso aconteça, eu vou dispor de tudo que é necessário. Da mesma forma que o semeador precisa ali, depois de ter lançado a semente, da chuva, e ela desce e ela não volta sem antes cumprir o seu propósito, que é regar, fazer a sua função ali para que essa semente tenha os nutrientes necessários. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus, é os seus decretos, certo? Atos capítulo 27, verso 24 e verso 31, esses dois versículos apenas. Embora quando a gente chegar em um tópico aqui do nosso estudo, nós vamos ler um pouco mais desse texto, já na última viagem, por assim dizer, do apóstolo, quando está sendo levado preso, né? Veja, capítulo 27, verso 24. Depois deles terem sido alertados que o barco iria naufragar, e todo mundo ali com medo, aí Paulo diz no verso 24, quer dizer, o Senhor falando para Paulo, né? Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, em meio à tragédia que estava à frente, tragédia natural, né? Tempestade, o barco sem rumo, todo mundo com medo, o Senhor consola Paulo dizendo: não se preocupe não, tudo isso aí vai acontecer, mas tu vai chegar lá em Roma, não se preocupe, tu vai ser levado ao seu destino final. Aí no verso 31 já é Paulo falando: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar. O que eles estavam fazendo? Meio ao caos, salve-se quem puder. Já queriam pular, tirar os botes e dar os seus jeitos. Paulo chega: ei, não se preocupe não, o barco vai naufragar, nós vamos perder a mercadoria, a carga que está aqui, mas é aqui nesse barco que todos vão estar a salvos, né? Mais uma vez o Senhor forçando ou provocando a fé naqueles que ouvem, né? É na arca é que eles estariam a salvos, é longe da árvore do conhecimento do bem e do mal que eles estariam a salvos, obedecendo a palavra do Senhor, e aqui fiquem no barco, e aí vocês vão estarem a salvos, certo? Então a gente vai avançar aqui, e o objetivo nosso hoje pela manhã, dentro desses dois artigos da confissão, é entender a maneira como Deus governa e dirige todas as coisas. A providência, ela vai se referir sempre a este governo soberano de Deus sobre toda a criação, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ela vai dizer que Deus, ele não apenas criou o mundo, mas continua sustentando. É aquilo que a gente, nas nossas orações, nós falamos: Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que Paulo diz em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o propósito, a vontade do Senhor. Então, essa matéria, ela descreve isso, que Deus sustenta e dirige tudo conforme o seu propósito eterno. Mas como Ele faz isso? De que maneira? E esses dois artigos vão responder. Vamos lá, o primeiro. Você tem aí o exemplar da confissão de fé, né? Até essa altura, depois de muitas aulas, acredito que você já tem aí no seu smartphone ou o livrinho. De alguma forma, é importante você ter isso, tá? O primeiro artigo, ele vai falar de Deus e as causas secundárias. Veja aí o que eles dizem, os teólogos do Westminster. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo,
pela mesma providência, Deus ordena que ela suceda, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias, tá? Então, nesse segundo artigo, os teólogos do Westminster, eles estão, à luz das Escrituras, dos textos que estão aí em tela, dizendo que Deus, Ele sustenta, dirige e governa todas as coisas, mas Ele faz isso de duas maneiras. Aliás, três, que o segundo artigo vai falar de uma forma, um desdobramento dessa segunda parte. A primeira maneira, que ele vai dizer aqui, da causa primária, tá? Então, a partir do decreto de Deus, da sua ordenança, da sua vontade, Deus sustenta, dirige e faz todas as coisas. Essa é a causa primária. Então, a primeira parte aí vai falar sobre isso. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Deus é a razão primeira e última de tudo acontecer, de todas as coisas, certo? Ele é a causa primária de tudo que existe e acontece. Tudo, conforme as Escrituras vai dizer, acontece conforme a vontade de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que os teólogos Westminster estão falando dessas coisas? Nós lembremos que quando houve aí a reforma protestante, e ela saiu do contexto da Alemanha e foi chegando a outros cantões, outros estados e países, ela foi tendo um desdobramento diferente daquele de Lutero. Então, nós vamos ter Guilherme Farel, João Calvino, John Knox, são outros reformadores que, diferente de Lutero, eles queriam fazer ressurgir uma nova igreja e não restaurar a igreja antiga, porque a igreja antiga, segundo esses teólogos, ela estava muito desviada das Escrituras, que é o padrão de fé, que é a vontade de Deus. Para eles era impossível a Igreja Católica Apostólica Romana, que veio a ser denominada assim mais tarde, era impossível que ela voltasse àquela primeira igreja. Lembra? A igreja primitiva de Atos. Aquela igreja ali, os teólogos de Westminster viram que não tinha como ser semelhante à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles estavam muito desviados. Havia muito modismo, muito sincretismo religioso, muito paganismo, o Estado no meio, interferindo nas causas que diz respeito apenas a aquilo que é da igreja. Então, eles não tem como renovar, por assim dizer, ou restabelecer a Igreja do Senhor por meio da Igreja Católica. Então, deixa ela de mão. Vamos, à luz das Escrituras, estabelecer a igreja. Como é que vai ser essa igreja, então? Vamos para a Bíblia. Aí os teólogos, provocado também pelo imperador, já que estava se expandindo, crescendo e ganhando adeptos, então os teólogos ingleses, junto com algumas outras autoridades, se reuniram durante alguns anos e foram olhar para a Bíblia para entender como deveria ser a igreja do Senhor. Então, cada artigo aqui, ou cada capítulo da Confissão de Fé, está querendo dar essa resposta. Como que é a igreja de Deus? Então, ela é firmada nas Escrituras, o primeiro capítulo da Confissão de Fé. Ela é adepta na adoração, na sua constituição, no seu governo, a doutrina de Deus, oriunda das Escrituras. Ela crê em Deus como Criador de todas as coisas e crê que esse Deus continua no controle de todas as coisas.
E para isso, Ele providencia meios primários e secundários para que a sua vontade aconteça. Então é por isso que nós temos esse artigo aqui. E a primeira resposta dos teólogos do Westminster a respeito de como Deus governa, dirige e sustenta todas as coisas é dizer que Deus é a causa primária. Não é o caos, não é uma explosão, não é uma evolução, mas é a palavra ou a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 23. Esse texto aqui é importante, porque o apóstolo Pedro ele faz uma declaração já no surgimento ou nos primeiros passos da igreja primitiva. Depois que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles falam na língua nativa do povo as verdades do Evangelho. O povo ouve isto e de alguma forma fica confuso. Para eles, parece que eles estavam embriagados e tal. Pedro, no versículo 14, inicia um discurso. E lá no verso 23 ele vai dizer assim, o verso 22 e o 23, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. O que ele está dizendo aqui? Olha, esse evangelho que está sendo anunciado, está sendo pregado, é o Jesus, o Nazareno, que vocês de outra hora dizem, pode alguma coisa sair de Nazaré? Tem algo de bom vindo de lá? É esse Jesus. Pelo desígnio e presciência de Deus, ele vai falar no verso 23, vós o matastes e crucificando por mãos iníquas. Ele está falando duas coisas aqui: da vontade soberana de Deus, que Cristo, o seu Cristo, Jesus, morresse, mas isso foi feito pelo coração endurecido, pela mente obscurecida daqueles homens. Vós o matastes, crucificando. Pedro está falando daquilo que a gente vai morrer e não vai encontrar a solução, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus designou, mas vocês que mataram são culpados, são responsáveis. Era da vontade de Deus que isso acontecesse, mas vocês vão receber a punição por isso, pelo que fizeram ao Senhor, o Filho de Deus. Então, o ponto aqui é nós entendermos que a morte de Jesus Cristo, que Pedro está dizendo, foi determinada por Deus. Ele é a causa da primeira, da crucificação de Jesus, da entrega do seu Filho. Os teólogos, alguns teólogos de teologia sistemática, autores sistemáticos, eles vão olhar para esse trecho e vão dizer que Deus, ele é o único ser não causado, é a causa não causada. Ele é a causa inicial de todas as coisas. Tudo teve uma causa que provocou a existência, ou provocou ou fez surgir alguma coisa. Deus não. Nada trouxe Deus à existência, ele já é. Colossenses capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, a palavra encarnada, que é Deus, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo está sustentado por meio dele. Nós lemos aqui na liturgia do culto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós não temos esses textos se referindo a Deus, que alguém trouxe à existência Deus, ou o próprio Cristo, alguém trouxe à existência Cristo. Cristo, ele se fez carne, ele nasceu.
mas ele já existia, ele é eterno, como o Pai é eterno. Ele é eterno, sem princípio ou fim, porque sempre existiu. É isso que o apóstolo João vai falar também no verso 1 e verso 2 do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós cantamos aqui, né? Então, no princípio, ele está se referindo ao início de todas as coisas, onde passou a existir o céu, a terra, o mar e tudo mais. Neste princípio, o Verbo já era, a palavra de Deus já estava lá, inclusive é ela que traz a existência, né? Em outras palavras, João está dizendo que Jesus estava lá, trazendo a existência a todas as coisas, dando forma a todas as coisas, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Quando Deus disse haja luz, Cristo trouxe essa luz à existência. Então, veja, em relação à presciência ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Só que os teólogos também vão dizer sobre as causas secundárias. Veja, contudo, pela mesma providência, não outra, é a mesma, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre e contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Deus é o ponto de partida de todas as coisas, mas Ele constituiu estas coisas para que elas venham acontecer, ou elas venham ser manifestas, ou existir, por assim dizer, de maneira livre e contingentemente, conforme as causas secundárias. E o fim disso tudo é que o propósito, ou aquilo que Deus ordenou, vai acontecer. A vontade primeira é a de Deus, mas Ele vai fazer isso usando a sua criação, de maneira livre e contingente, ou conforme a sua vontade. Então, veja, Deus normalmente Ele vai agir por meios ordinários, uma origem, uma ordem inicial de todas as coisas, como por exemplo a natureza, a pregação da palavra e o testemunho dos cristãos são meios ordinários de Deus manifestar o seu ser. Essa é a ordem natural de conhecermos Deus. O Salmo 19, verso 1, o que diz? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primeira maneira de conhecermos a Deus é por meio da sua própria criação, tá? Só que algo aconteceu com essa criação que deveria estar proclamando a Deus, e os homens e as pessoas conhecendo a Deus dessa natureza. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20, ele vai dizer, o apóstolo Paulo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, veja, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Tudo que é necessário para conhecer a respeito de Deus está aí, foi manifesto, não está oculto. Tudo que Deus quis que nós conhecêssemos, é claro. Nós não somos como os indianos, né? Que entenderam que tudo é Deus, como a criação. O rato é um Deus, a vaca é um Deus, e se resume aquilo ali. Nós conhecemos Deus até onde Ele quis que nós conhecêssemos. É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não foi a revelação, né? Ellen White, agora eu sei, só eu sei a verdade sobre Deus. Ou os testemunhos de Jeová, ou os espíritas. Deus é quem manifestou. Aí o verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas.
Está aí. Só que ele termina dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Desculpáveis de quê? Por não reconhecer Deus, por não adorar única e exclusivamente a Deus. O que eles fizeram? Adoraram a criatura, a criação. Fizeram da criação de Deus os seus próprios deuses, ao invés de adorar a Deus por meio da criação. Como o salmista fez, ele olha para o céu, olha para a criação de Deus e não diz: ó, aqui é Deus, a árvore é um Deus, as nuvens é um Deus. Não, existe um Deus que criou essas coisas, e a mensagem clara da existência desse Deus está sendo declarada por essa beleza da criação. A criação está proclamando isso, está anunciando. Mas os homens, pela queda, eles, com sua mente obscurecida, eles veem isso tudo, mas de maneira ofuscada, né? Embaçada, tá? Você precisa aí de umas lentes para poder ver melhor a respeito de Deus, principalmente a respeito da nossa salvação. É por isso que outro meio ordinário de Deus cumprir a sua vontade é a sua palavra. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 21 do capítulo 1. Ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Veja a comparação: sabedoria de Deus e sabedoria do homem. Na sabedoria do homem, ele foi incapaz de ver a sabedoria de Deus manifesta na sua criação, e não reconheceu a esse Deus, não o adorou. Aprove a Deus, mais uma vez, pela providência, Deus providenciou um meio para que o homem então conhecesse a Deus de maneira mais plena. Aprove a Deus salvar os que creem. Como? Pela loucura da pregação. Esse termo aqui Paulo está usando de propósito, porque haviam ali sábios, né, que se dizia ter todo o conhecimento. A filosofia já estava muito presente ali naquela época, e para eles essa mensagem do Evangelho de um homem simples, pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, que dependia de ofertas, que andava entre as pessoas, que não tinha nenhum trono nessa terra, e que morreu de maneira muito vergonhosa, humilhante. Isso aí é loucura, gente. Que mensagem louca é essa? Essa mensagem louca é a providência de Deus para a salvação daquele que nele crê. Então esse é um meio ordinário. Quando eu canto as pessoas se convertem. Não, as pessoas não se convertem quando você canta. O louvor não converte ninguém. O louvor ele comove, ele vai comover, ele vai te colocar ali, né, sensível. Você vai ficar com as suas emoções afloradas, mas ele não vai te salvar. O louvor, ele vai te dar um bem-estar, ele vai te aproximar, ele vai fazer alguma coisa para as suas emoções ficarem mais, terem o aconchego necessário. O louvor, nós cantamos e dirigimos a Deus. Deus é quem tem que dizer alguma coisa quando nós cantamos, né? As pessoas: eu saí com aquele louvor, tudo que eu precisava de resposta de Deus foi me dado. Que bom, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele de alguma forma tem te orientado, né? Mas esse não é o meio ordinário de Deus. Já eu ouvi testemunhos, e eu creio plenamente disso, tá, irmãos? Já ouvi testemunhos de gente que estava lá no seu momento de angústia para tirar sua vida, e uma canção lá na quadra seguinte, na frente, um vizinho perturbando com aquele som alto, mas era um louvor, e aquilo ali o comoveu e fez a pessoa desistir e procurar uma igreja, né? Procurar os pés do Senhor. Mas o meio ordinário, ordem, não é extraordinário. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas o meio ordinário de Deus fazer isso é
pela pregação. Abra Romanos capítulo 10, outra carta que Paulo escreve. Romanos capítulo 10, no versículo 8 ao verso 13, ele diz o seguinte: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois, o versículo 12, peraí, apagou aqui. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o meio ordinário de salvação. Com a boca, confessar o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que Paulo está dizendo, essa é a nossa responsabilidade. Sou eu que tenho que abrir minha boca e confessar. Eu é que tenho que chegar diante para Deus: ó, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o teu filho morreu na cruz e eu reconheço ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Isso aqui é confessar o nome do Senhor, é crer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo é o nosso Redentor, Salvador, nosso Rei, que o Espírito Santo é aquele que não só nos consola, mas nos prepara para Deus por meio da santificação. Creio na igreja, que é o instrumento de Deus, que é o corpo de Cristo e o instrumento de Deus para manifestar a sua glória. E creio na Bíblia como a palavra viva e eficaz do Senhor. Eu estou confessando, tá? E essa confissão, ela acontece de maneira pública. Eu tenho que dizer com meus lábios, e ela acontece pela minha vida, que é o testemunho, tá? Você antes tinha uma vida, agora em Cristo, depois de ter confessado, você tem uma nova vida, né? Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Só que Paulo vai dizer aqui, nesse texto de Romanos, que alguma coisa fez a minha boca confessar, e é a palavra de Deus. Que ele vai dizer aqui: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, o evangelho que foi pregado para você, que ele disse lá no capítulo 1, que é poder de Deus. Esse evangelho, a mensagem pregada, é o poder de Deus para fazer com que você confesse e sua boca fale. Também essa palavra do evangelho é aquela que vai fazer com que a compreensão a respeito do caminho de salvação não seja clara. As pessoas com seu coração endurecido vão ser tomados por essa incredulidade de tal forma que esse evangelho, ao invés de quebrar isso, deixa como está. Veja o verso 16 e o verso 17. Alguém leia, por favor. Veja, nem todos obedeceram ao evangelho. Todos ouviram, mas nem todos obedeceram. Por quê? Aí ele vai citar o profeta Isaías. O que tem a ver isso? Porque o próprio Deus já tinha manifestado que isso iria acontecer. Quando lá no capítulo 6 do profeta Isaías, o Senhor chama ele vê a glória e o esplendor do Senhor manifesto ali. Aí ele se vê numa condição que não está apto para glorificar a Deus. Ai de mim, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor corrige isso, né?
com a brasa ali no Atenas e purifica os seus lábios. Aí ele se vê agora apto para contemplar a glória de Deus. Aí ele diz aquelas coisas que a gente fala na euforia, na empolgação, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Só que a partir do versículo 8 do capítulo 6, aí o Senhor traz uma realidade para ele. Olha, a sua função vai ser pregar a minha mensagem, mas ninguém vai ser salvo. Essa mensagem vai ser pregada para a destruição dos incrédulos. Como assim, Senhor? É por isso que ele faz essa pergunta: Senhor, mas quem acreditou na nossa pregação? Quem foi capaz de ouvir essa mensagem e se curvar diante da tua verdade? Lá no capítulo 53, esse texto está sendo descrito dali, mas lá atrás o Senhor já tinha dito para ele: você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Essa pregação não vai salvá-lo, mas é para a própria destruição deles. E aqui Paulo está dizendo sobre a importância da pregação do Evangelho nesses dois aspectos. Por isso, no verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que nós estamos vendo aqui? Os meios ordinários de Deus cumprir os seus propósitos, a providência de Deus em ação. Como é que ele faz isso? Nós vimos pela natureza, né? Pela pregação da palavra, e nós temos mais um meio aqui, que é o testemunho cristão. Atos capítulo 1, verso 8, todo mundo sabe decorado, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos os três evangelhos sinóticos também têm essa verdade. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 21 não, Lucas 24, finalzinho, exatamente. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos. Então, os três evangelhos sinóticos tratam disso. E no evangelho de João, aí sim, no evangelho de João, capítulo 21, nós temos também essa mesma descrição aquele que ficou conhecido como a grande comissão, né? É quando Deus envia os seus discípulos. No capítulo 21 ele também vai falar sobre essa nossa missão. Este é o discípulo 24, o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, tá? Então, em outro lugar ele vai dizer que assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu não estou achando aqui, mas está aí, capítulo 21. Então, o seu testemunho também é um meio ordinário de Deus manifestar o seu caminho de salvação a aqueles que ele desejou para a salvação. No entanto, Deus também, ele pode agir diretamente, né, usando os meios naturais, mas também fazendo uso dos meios secundários, que nas Escrituras nós vamos conhecer como os milagres, aquelas coisas extraordinárias de Deus. Operando milagres, ele pode fazer isso cumprindo a sua vontade, operando milagres ou guiando eventos de maneira extraordinária, fazendo com que coisas aconteçam para que os seus propósitos venham a se cumprir neste mundo, tá? Aí nós vamos lá para Atos 27, é o texto mais clássico quando se trata de eventos extraordinários. Atos 27,
É o texto que a gente leu no início. O verso 9 ao verso 11 de Atos 27, ele vai dizer o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do Senhor, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então nós temos aqui, num período específico da viagem, Paulo sendo levado preso, Lucas está com ele ali, não como preso, mas como um acompanhante de viagem, e narrando, descrevendo, e ele observa que, tendo Deus alertado o próprio apóstolo daquilo que aconteceria, Paulo já era experiente em naufrágio, em viagens difíceis. Não é a primeira vez que ele viaja. Ele está vendo a natureza, está se manifestando, está com fúria. Ele orienta, ele aconselha para que eles passem aquele momento da viagem lá na cidade de Creta, enquanto a tempestade passa, e depois eles sigam viagem. Mas o capitão do navio, o centurião, na verdade, que está conduzindo os prisioneiros, ouviu o capitão do navio, e o capitão do navio disse: não, tranquilo, dá para a gente ir tranquilo, não se preocupe não. E Paulo alerta aqui: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Lá no verso 21 e verso 26, ao verso 26, nós temos sendo dito o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Qual era o propósito aqui de Deus? Que Paulo chegasse em Roma. Aí ele vai usar meios secundários para que isso aconteça, para que a sua vontade aconteça. E é isso que está acontecendo aqui. Que são meios secundários? São eles: essa fúria da natureza. Lá na ilha onde o barco vai naufragar e eles chegam à ilha, o Senhor tinha gente ali para ser salvo. Precisava chegar lá o missionário. Só que, como eu disse para vocês, nem tudo é tão claro para nós. As coisas acontecem, as tragédias, as mais terríveis acontecem, e para nós dói, e dói mesmo. Nós sofremos, nós lamentamos, nós queríamos que aquilo não acontecesse. Nem sempre a resposta vem de imediato. A essa altura, para esse propósito da ilha, Paulo não tinha esse conhecimento. Deus apenas tranquilizou: olha, não se preocupe não, vocês vão naufragar, toda a embarcação vai se perder, mas vocês vão chegar, você, Paulo, vai chegar diante de César, não se preocupe com isso. O propósito final vai acontecer, mas algumas coisas no meio do caminho também vão acontecer. Veja o verso 39, o verso 44. Depois que o barco naufragou, ou melhor, aqui ainda não tem, não naufragou ainda, ele está sendo atacado violentamente pela fúria da natureza. Aí diz: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras,
deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. Ou seja, se fosse outro ali, alguém já ia gritar: agora sim, senão a gente morreu com as ondas, com o vento, com a tempestade, agora sim nós vamos morrer, né? O parecer, versículo 42, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E aí o texto termina como: e foi assim que todos se salvaram em terra. Salvar aqui não é salvação da condenação, é salvar do naufrágio, tá? Porque é isso que o Senhor Deus tinha dito a Paulo lá atrás: se este não permanecer a bordo, vós não podereis salvar-vos. Era ali naquele navio, mesmo encalhando, o navio se rachando e tudo mais, e ainda a ameaça dos prisioneiros serem mortos, porque se eles fugissem, eram os soldados que iam ser mortos. O centurião diz: olha, quem sabe nadar, pule e vai até a terra. Os demais pega alguma tábua aí e vai flutuando, boiando até chegar lá. E o texto termina dizendo: foi assim que muitos salvaram. A gente poderia ver essa história como uma tremenda tragédia. O próprio Paulo poderia ter concluído: Senhor, que coisa, como é que o Senhor me chama para fazer a tua vontade, fazer a obra, e essas coisas ruins acontecendo, como preso eu estou em paz, né? A gente, por vezes, no dia a dia, nós reclamamos, nós murmuramos, nós queremos respostas imediatas de Deus para muitas questões que acontecem em nossa vida. Mas aqui esse texto é uma prova muito clara que Deus, Ele providencia os meios para cumprir os seus propósitos. Meios primários, onde Deus, o próprio Deus é o ponto de partida, e meios secundários, onde também Deus faz uso dos meios naturais, faz uso extraordinário, como os milagres, né? Para manifestar a sua vontade. No final, a vontade de Deus ela é feita. Nós entramos numa discussão uns domingos, um tempo atrás, de Jonas, né? Onde Deus entregou uma palavra e Jonas precisava chegar até Nínive e entregar essa palavra de Deus. E a palavra era, a princípio, de condenação, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Clamar aqui é invocar contra, né? E Jonas entendeu: não, eu não vou não, porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. Chega lá, o Senhor está dizendo bem aqui na minha frente que vai destruir, mas chega lá, o Senhor vai e salva. Eu sei, não vou não. E Nínive era uma cidade repleta de gentios, né? Que para os judeus eles não eram aceitáveis, não eram para ser o povo de Deus. Mas ele usa um caminho diferente, e no final Deus está lá manifestando. Lá está salvando os marinheiros, que os marinheiros creram no Deus de Jonas. O Senhor está usando o grande peixe, o naufrágio ali, o lançar de Jonas no fundo do mar, providenciar esse grande peixe para que engolisse Jonas, não ao ponto de ele ser consumido, mas suficiente para ele chegar até lá, a praia, e de lá seguir para a cidade de Nínive e cumprir os propósitos do Senhor. Gente, até que a gente chegue no capítulo 2 de Jonas,
E eles concluem: a salvação pertence ao Senhor. E então entra na cidade e o povo se arrepende, se humilha, do maior ao menor, do rei ao mais simples. Até que a gente lê isso, o capítulo 1, ele tem um enredo muito trágico. E a gente tem aquela raiva santa, né, do profeta. Como é que pode desobedecer desse jeito? Como é que pode fazer essas coisas? E a gente não se vê lá em Jonas. A gente não se vê em Jonas em nenhum dos sentidos, nem na desobediência, nem na falta de testemunho. Embora, quando perguntado: o que é que tu está fazendo aí? Eu digo: não, gente, na verdade, eu sou um fugitivo. Tudo que está acontecendo aqui no barco, a fúria do mar, dos ventos, é porque o meu Deus está fazendo isso. Papai, clama a teu Deus, abre essa boca, invoca esse teu Deus para ver se ele salva a gente. Os marinheiros creram que salvação havia no Deus de Jonas, e Jonas está lá. Não, gente, fala o seguinte: me joga aqui nessa água, aí eu vou morrer, e aí tudo vai se acalmar. Para vocês serem salvos, é preciso que eu seja punido. É uma figura ali do que o Senhor estava para fazer com o seu povo. E de fato, depois de lançado na água, houve paz, mas o propósito do Senhor continuou. Enfim, a história é longa, os irmãos conhecem o desfecho. O ponto aqui é Deus usando os meios extraordinários para fazer os seus propósitos. Esses meios extraordinários Deus usa hoje, Ele faz hoje. Ele pode fazer hoje se Ele quiser. Ele tem todo o poder para isso. Em alguns aspectos Ele faz isso. Ele usa a natureza, Ele usa uma doença, Ele usa tragédias para fazer cumprir os seus propósitos. Mas Ele é a principal maneira de Deus salvar. Para cumprir os seus propósitos, Ele usa todos os meios, mas principalmente aquele de salvação, o meio ordinário é pregação da palavra, tá? Importante dizer isso aqui. Outro exemplo é o próprio de José, que um exemplo de que Deus usou o mal para cumprir os seus propósitos, né? Não sendo ele o autor do pecado, a gente já estudou isso. Ele usa até mesmo os maus para cumprir o seu propósito. Um povo de Judá, o Senhor trouxe a Síria, né? O profeta Abacuque mostra isso. E em Gênesis capítulo 50, verso 20, José diz: olha, vós na verdade intentastes o mal contra mim. Foi mal ou não o que os irmãos dele fizeram com ele? Eles queriam matar, eles não queriam vender, mas Deus estava lá presente e usa o irmão dele para dizer: não, gente, bora só vender, né? Deus estava ali, não deixou que nenhum mal acontecesse com ele, além daquele que Deus permitiu que acontecesse. Então, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, para salvar o mundo praticamente da fome, e especificamente o seu povo. Lembra de Êxodo que nós estamos estudando? A família de Jacó chega ao Egito, a família de José chega ao Egito, Jacó e seus irmãos, e eles estão lá salvos na terra de Gósen, salvos da fome, salvos do juízo que Deus estava derramando sobre o Egito, porque Deus também usou o mal para cumprir os seus propósitos, para fazer o bem. O mal aqui é os homens maus. Não é que Deus ele tem um sistema maligno ali para fazer o usufruto no momento que ele quer. Para cumprir os seus propósitos, essas são as causas extraordinárias. Os maus que estão lá cumprindo conforme o seu coração endurecido, Deus também faz a sua vontade. Por último,
os teólogos do Westminster vão falar dos meios que Deus vai empregar aqui. E a gente já viu esses meios como os meios naturais, que é os meios ordinários de Deus, a natureza, a pregação da palavra, o testemunho, e os meios extraordinários, são os milagres, as manifestações extraordinárias de Deus pela natureza, as enfermidades, tá? Eu contei a história na última aula, né, do jovem missionário que perdeu a perna, e essa perna de borracha salvou ele lá onde ele foi pregar o evangelho. É meio ordinário de Deus fazer isso, certo? A gente não pode confundir as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, que também elas estão presentes ainda nessa terra, se você é um salvo de Deus, tá? Um eleito do Senhor. Veja, os teólogos de Westminster, falando desses meios empregados por Deus, eles dizem: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, segundo o seu arbítrio, né? A sua vontade. Então a providência divina, ela também se dá por meios especiais empregados por Deus. O que é essa ação de Deus sem meios? Ele não usa meio nenhum para fazer isso, a fazer a sua vontade. O exemplo que a gente tem é da criação do mundo. Diferente dos evolucionistas e todas as outras teorias, a criação ela partiu de alguma coisa. Eles não conseguem explicar essa coisa, de onde surgiu. Eles conseguem explicar a origem. Não, partiu de um caos, uma explosão, uma evolução, um monte de teoria que tem por aí. Precisa de mais fé para crer nisso do que para crer na doutrina da criação, que é muito claro. Então, Deus criou todas as coisas do nada, apenas usando a sua palavra, a sua vontade. Então Deus age sem meios nenhum, que é o exemplo da criação do mundo. Deus também vai agir acima dos meios, quando Ele potencializa ou guia os meios naturais para cumprir a sua vontade, como houve ali na multiplicação dos pães, por meio de 5 pães e 2 peixinhos, né? Ele se mostrou superior e fez com que isso manifestasse os seus propósitos. Outros exemplos nesse sentido que as Escrituras vai nos apresentar quando o Senhor está se mostrando acima dos meios comuns, né? De um cuspe, uma saliva, Ele traz vista ao cego, tá? Um outro exemplo já na pessoa de Jesus sem os meios, lembra do paralítico que está lá em volta do poço, esperando as águas movimentadas, e nunca ele conseguia chegar, porque sempre iam à frente dele. O Senhor Jesus, para curar ele, simplesmente mandou ele se levantar: toma teu leito e anda, vá-se embora. O propósito ali era o sábado, os judeus, que ele queria tratar com isso, mas simplesmente mandou ficar em pé. Não pegou ele, levou lá na água e tal. Para outros ele usou os meios, os 10 leprosos. Vai lá, ele não curou eles ali de imediato, só disse: olha, vai lá, se apresente ao sacerdote e cumpra a lei de Moisés. E os 10 foram. No meio do caminho, um olhou e: eita, já estou curado, não precisa de sacerdote nenhum não. E voltou para agradecer a Deus. Os 9 continuaram lá, foram seguir, obedecendo a Deus, a ordem de Jesus. Mas só um voltou, e aí essa fé se mostrou salvadora, né? Então ele faz a sua vontade sem os meios, acima dos meios e contra os meios, quando ele suspende ou reverte as leis naturais para realizar o milagre, como na ressurreição de Lázaro. Era impossível isso aos olhos dos homens. Já tinha 4 dias, já estava a carne apodrecendo, por assim dizer, né? Ou entrando nesse processo.
e ele então realiza a cura ali. Então a providência divina se dá às vezes de maneira independente desses meios, mas no final é sempre segundo o arbítrio de Deus, a vontade de Deus, não conforme a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 3, a gente tem visto aí o Senhor como ele tirou o povo do Egito, e diz: eu porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Pela vontade de Deus, pelo seu arbítrio, ele iria manter o Faraó como estava, para que os sinais fossem manifestos, e isso é importante, tá? Então, o que a gente aprende aqui com esses dois artigos? Primeiro, nós precisamos entender que a maneira como Deus dirige e governa todas as coisas, ela nos ajuda a reconhecer a soberania de Deus e nos lembra da nossa responsabilidade. Na prática, isso mostra que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, usa os meios conforme o seu arbítrio, a sua vontade, mas ainda assim os homens são responsáveis por aquilo que eles fazem, né? O Senhor responsabiliza o homem para abrir sua boca e confessar. Tem que confessar, esse é o caminho de salvação. É a ponta, por assim dizer, final de um processo que começou em Deus, é claro, mas é necessário abrir a boca e confessar. Tá? Mesmo que Deus governe tudo, Ele usa meios naturais e livres para cumprir o seu plano. Isso é importante nós conhecermos. Na conversão de uma pessoa, Deus age por meio da pregação do Evangelho, que é a causa secundária, mas a salvação ela é um ato soberano de Deus, que é a causa primária. É nesse momento aqui que nós entendemos a sinergia, o sinergismo de Deus na salvação do homem, só nesse aspecto. Deus é a causa primária e a pregação do Evangelho é a causa secundária, mas a salvação ela é exclusiva da graça de Deus, né? Por isso essa doutrina nos ajuda a confiar que tudo está sob o controle divino, mesmo quando nós não entendemos os detalhes. Segundo, essa doutrina nos ajuda a compreender os meios ordinários e extraordinários de Deus agir. Devemos valorizar os meios comuns que Deus usa, que é os meios de graça que Ele dispõe ao seu povo também para cumprir seus propósitos. Pregação, a oração, tá? Os sacramentos, como hoje nós vamos estar diante da mesa do Senhor, na ceia, o batismo, são meios de graça de Deus, que Ele faz com que o seu povo se aproxime dele e desfrute da sua graça. Mas também devemos lembrar que Ele pode agir de maneira extraordinária, realizando milagres conforme a sua vontade, curando alguém, fazendo com que algum evento na natureza conduza pessoas a conhecer ou ser direcionadas para Ele. São extraordinários, né? Não é um mecanismo ordinário de Deus, mas que Ele é livre para realizar conforme a sua vontade. E esse ensinamento nos dá a confiança de que Deus não está preso às limitações humanas. Ele pode intervir de forma sobrenatural quando for necessário, e Ele é livre para isso. Outra lição aqui, quando se trata desse aspecto, é que nós podemos orar a Deus pela cura, né? Crendo que Ele é poderoso para curar. Ele curou a mulher do fluxo de sangue e muitos outros exemplos nós temos nas Escrituras. Mas o Senhor também usa meios ordinários para trazer a cura para o seu povo, que é a medicina, certo? Você deve orar: Senhor, me cura dessa enfermidade. Mas Deus vai usar de maneira ordinária o médico, a medicação receitada pelo médico,
o repouso que você precisa ter, os cuidados necessários para que a cura aconteça. No final foi Deus que curou, certo? A gente não pode ser irresponsável nesse aspecto. Não sei se conhece aquela história de houve uma inundação na cidade e um homem muito crente, muito devoto, ali em cima de um telhado da casa e orando: Senhor, me ajude, me livra daqui, me liberta, não me deixe morrer. E aí aí foi lá os bombeiros no barquinho, chamaram ele, disse que não, Deus vai me livrar daqui. Foi um helicóptero dos bombeiros, botou corda e ele: não, Deus vai me livrar daqui. Uma boia passou e ele poderia ter pulado e: não, Deus vai me livrar daqui. E no final morreu afogado. Aí diz a história que ele foi perguntar: mas Deus, eu confio em ti, orei, testemunhei que o Senhor ia fazer isso. Rapaz, eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, mandei uma boia, infeliz, e tu não quis. Porque tem gente que ele pensa que Deus em pessoa vai aparecer ali, né? Pegar no colo e Deus me salvou. Deus usa meios, Deus usa pessoas, Deus usa a medicação, Deus usa meios neste mundo para fazer a sua vontade. Agora ele pode também fazer uso sem nenhum meio. Você está lá de uma doença grave, está internado no hospital. Eu já ouvi muita gente já falando isso. E de repente o médico chega: alguma coisa aconteceu, teu exame tá ótimo. É impossível, porque a gente já tinha desenganado, já estava chamando a família, e de repente há uma melhora sem explicação nenhuma, né? Mas nós sabemos bem, nós sabemos explicar, né? Essa história de que ninguém explica a Deus na sua totalidade, ok, mas nós explicamos: foi Deus. Deus é quem realizou esse milagre, Deus é quem fez esse sinal. Então, o racionalismo, ele nega os milagres, são os racionais, leva tudo a não crer nas coisas sobrenaturais de Deus. O misticismo nega os meios naturais, tudo é sobrenatural, tudo é espiritual. Os dois extremos, né? O cristão, ele tem que confiar que Deus, ele cura milagrosamente, mas também pode usar a medicina. Eu conheço gente que não toma medicação, que não vai a médico, que diz unicamente que Deus, se quiser curar, ele vai curar, e fica lá agonizando, sentindo dor e tudo mais, até que Deus tenha misericórdia e piedade e faz com que a dor passe ou leva de vez, né? Mas são pessoas que são incrédulas nessa ação sobrenatural de Deus. A oração está aí para nós clamarmos, e o Senhor é poderoso para responder aquele que clamar. Meus irmãos, avancei bastante o meu horário aqui, mas espero que os irmãos tenham compreendido essa matéria. Que o Senhor Deus nos abençoe para a glória do nome dele, e que ao sairmos daqui venhamos cada vez mais ser conscientes desses modos de Deus agir. A providência de Deus, ela consola os nossos corações. Deus está no controle, manifestando todas as coisas, e ele vai agindo, né? Nós cremos que Deus sustenta a nossa casa, sim ou não? Nós cremos. Nós oramos pelo alimento que está sobre a mesa, mas o Senhor diz: vai trabalhar, levante cedo, vai trabalhar, para ter o meio de Deus sustentar é pelo trabalho, do suor, do esforço. E no final a gente senta com o alimento na mão e agradecendo: obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor, não teria o que comer hoje. Então, dessa forma, nós somos ensinados a viver e fazer. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus.